Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje nós vamos fazer a última parte da nossa aula sobre Cristologia e eu separei nesse último dia, como nós temos falado de manhã e à noite ou na escola dominical e no culto a respeito de Cristo, eu pensei em terminar esse momento nosso falando sobre o que a Confissão de Fé de Westminster fala a respeito de Jesus, né? A Confissão de Fé é aquele documento que nós chamamos na Igreja Presbiteriana de símbolo de fé. O símbolo de fé ele consiste num documento que sistematiza e expressa aquilo que nós cremos, né? Então, nós temos três documentos, que é a Confissão de Fé, o Catecismo Breve, que é um catecismo ou menor, chamado também Catecismo Menor, e o Catecismo Maior de Westminster, né? Então, no capítulo 8, o título é De Cristo, o Mediador, e ele vai falar então sobre a pessoa de Jesus e é algo que a gente vai se deter aqui um pouco nesse tempo. É importante já, assim, num primeiro momento a gente perceber como a Confissão de Fé trata Jesus, né? Aponta para a principal função dele, que é ser o mediador, e esse tratado a respeito de Jesus, ele é dividido em 8 partes, mas nós vamos condensar aqui um pouquinho, porque algumas partes são complementares, então a gente vai fazer isso para ganhar um pouco de tempo, né? É claro que não é um estudo aqui exaustivo, porque se fosse nós deveríamos ler todos os textos, todas as referências, fazer todas as pontuações. Então, é uma forma da gente conhecer o que a Confissão de Fé diz a respeito de Jesus, para alinhar aí o nosso pensamento com o da Confissão de Fé, já que todos os membros da Igreja Presbiteriana acabam aceitando e professando esse mesmo documento, então a gente caminha por aí. Bom, para início então a primeira sessão diz assim: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu unigênito Filho, para ser mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote, o rei, o cabeça e salvador da igreja, o herdeiro de todas as coisas, o juiz do mundo, a quem desde toda a eternidade deu um povo para que a sua progenie, e para ser por ele, no tempo redimido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, veja que essa primeira sessão ela vai falar sobre essa relação de Deus na eternidade, né, com Jesus, o estabelecimento de uma estratégia, a palavra não é a melhor palavra que aparece nas nossas teologias é aliança, né, a aliança da redenção. Deus, antes do mundo ser mundo, já havia estabelecido a forma como ele lidaria com o ser humano. A gente vai ver isso em aulas futuras. E então, desde a eternidade, foi estabelecido que Jesus seria o mediador, né? A sua obra seria a obra de ser mediador. Com relação aos outros adjetivos aqui a respeito de Jesus, a gente viu durante o mês. Então, com relação aos seus ofícios, ser profeta, sacerdote, rei, nós vimos sobre ser o cabeça e o salvador da igreja, e as suas outras funções, aquilo que ele fez por nós, redimir, chamar, justificar, santificar e glorificar, nós temos observado nas reflexões do culto, né, noturno. Né? Temos falado sobre o amor de Deus, mas especialmente como isso se manifesta a partir da obra de Jesus sobre a nossa vida. Então, dentro desse primeiro momento aqui, nós temos afirmações a respeito de Jesus é, na sua missão, no seu aspecto de objetivo, eu vou dizer assim. Então, o fato dele ser o mediador implica que ele precisa ser aquele que vai tomar o meio, né? Ele vai mediar a relação entre Deus e nós, tá? Eu acredito que a parte dos ofícios,
Na última aula a gente já conseguiu passar bastante desse aspecto, então eu vou para o próximo tópico, que esse já começa a ser um que a gente não viu tanto nesse último mês. Então a segunda sessão vai dizer: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo vero e eterno Deus, de uma só substância com o Pai e igual a Ele, quando chegou à plenitude do tempo, tomou para si a natureza humana, todas as suas propriedades essenciais e fraquezas comuns dela, contudo sem pecado. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria e da substância dela, de modo que as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a deidade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Pessoa esta, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, contudo um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Esse segundo tópico, então, vai falar a respeito da essência de Jesus, de quem Jesus é, né? E essas afirmações, então, também são comuns, né? A gente ouve bastante e fala bastante a respeito disso na igreja. O aspecto de Jesus ter duas naturezas e ser uma única pessoa, nós também tivemos uma aula a respeito disso, né? O aspecto aqui de ser sem pecado, isso é o que o qualifica, né, como profeta, sacerdote, rei, são as qualidades que trazem a ele a condição de ser o nosso mediador, né, de ser o nosso redentor, de ser aquele que vai tomar o nosso lugar diante da ira de Deus, né? Então, a outra parte aí sim, uma parte talvez nova, pelo menos daquilo que nós temos falado nesse mês, que é com relação a ele ter sido gerado por Maria, mas também a grande parte dos cristãos não tem problema com essa afirmação. O que é importante a gente entender é que ao entender dessa forma, ao afirmar que a nossa fé é dessa forma, nós estamos afirmando que Jesus ele foi um homem real, ele não foi uma ilusão, ele não foi um holograma, não. Jesus ele foi um homem real, sujeito às fraquezas e às fragilidades humanas, mas sem o pecado, né? E ele também continuou sendo Deus como sempre foi. A questão é que, de acordo com o que diz lá Filipenses 2, ele se esvazia, ou seja, ele abre mão dessa parte majestosa. Afinal de contas, se Jesus se apresentasse como ele é, todos ao seu redor seriam consumidos, né? Ninguém pode ficar diante da glória de Deus plena sem que isso traga uma implicação, né, sobre a nossa vida. Então, são afirmações a respeito de quem Jesus é. E aqui, mais uma vez, aquela afirmação antiga do concílio, né, de Calcedônia, do ano de 451, mais ou menos, quando nós temos ali um acordo entre a igreja cristã a respeito dessa afirmação. Jesus ele tem duas naturezas, a divina e a humana, mas ele é uma única pessoa, né? Seguindo então, a seção 3 e 4, elas são unidas aqui para a nossa reflexão. Então a seção 3 diz assim: o Senhor Jesus, em sua natureza humana, então unida à divina, foi santificado e ungido com o Santo Espírito, além de qualquer medida, possuindo em si todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e em quem aprouve ao Pai habitasse toda a plenitude, a fim de que, sendo santo, inculpável, imaculado e cheio de graça e verdade, pudesse ser perfeitamente preparado para exercer o ofício de mediador e fiador. Esse ofício ele não tomou para si, mas para ele foi chamado por seu Pai, o qual pôs em suas mãos todo o poder e juízo e lhe ordenou que os exercesse.
seção 4. Esse ofício o Senhor Jesus exerceu muito voluntariamente, para que pudesse dele desincumbir-se, ele se fez sujeito à lei e a cumprir perfeitamente. Suportou imediatamente em sua alma os mais severos tormentos e em seu corpo os mais dolorosos sofrimentos. Foi crucificado e morto, foi sepultado e permaneceu sob o poder da morte. Contudo, não viu a corrupção. Ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos, com o mesmo corpo no qual sofreu, com o qual também subiu para o céu e assentou-se à destra de seu Pai para fazer intercessão e voltará no fim do mundo para julgar homens e anjos. Então essas duas sessões, ela vai trazer algumas afirmações para a gente. A primeira delas é que essa relação, né, a pessoa de Jesus é uma pessoa incomparável, né? Ela é exaltada, ela é glorificada, ainda que no tempo que Jesus viveu na terra, nós vamos dizer que ele viveu numa condição de humildade, mas ainda assim era possível encontrar em Jesus características de alguém que era adorado de uma forma extraordinária, né? Por exemplo, Jesus ele nasce num curral, né? Curral é uma palavra mais próxima da nossa realidade, mal cheiroso, sem higiene, né? Porque às vezes a gente vê esses desenhos, né, que procuram ensinar para as crianças como foi o nascimento, e a gente vê ali uma palha sequinha, bonitinha, a gente vê ali os animais bem tratados, né? Os desenhos sempre apontam para essa característica, é claro, lúdica, porque precisa ser, é para crianças, mas me parece que a realidade foi um pouco mais cruel e mais dura do que isso, né? Mas ainda que aconteça isso, a gente tem ali um coral de anjos, né? Nenhum de nós, quando nasceu, teve um coral de anjos, fosse no hospital, fosse em casa, quando nascemos, não havia isso, né? Então Jesus ele tem o aspecto da humildade sempre acoplado, sempre associado à sua glória, à sua majestade, né? Um outro aspecto para a gente identificar é que Cristo ele desempenha todas as funções do ofício de mediador, não como apenas Deus ou apenas homem, mas como um Deus-homem, né? Então isso é que o qualifica. A gente tem afirmações, né, por exemplo, de um homem, vou chamá-lo de pastor aqui, né, um teólogo, um líder religioso, Atanásio, que ele diz que Jesus ele só poderia, ou ele só pode nos perdoar naquilo que ele assumiu da natureza humana. E ele então conclui dizendo que se ele assumiu toda a natureza humana, então ele pode redimir o ser humano como um todo, né? Não é só a nossa alma, como algumas pessoas pensam, né? Então esse corpo aqui ele é descartável, ele vai ser jogado fora, ou então só o corpo e a alma está perdida porque pecou contra Deus. Não, Jesus ele assume corpo, alma, ele assume todas as esferas que são relacionadas à natureza humana, então ele redime toda essa natureza, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente lembra da doutrina da ressurreição do corpo, né? Então Jesus ele viveu em um corpo e ele ressuscitou. Aí tem uma afirmação bíblica de que o corpo de Jesus, depois da ressurreição, ele era um pouco diferente, né? Porque esse corpo que nós temos aqui, ele não passa paredes, né? Ele não consegue entrar em um lugar quando esse recinto está fechado. Jesus faz isso. Mas por outro lado, ele é um corpo que se pode tocar, ele é um corpo que come peixe assado na praia, né? Então, existe uma diferença desse corpo, é um corpo já glorificado, né? Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o primogênito entre esses homens, né? Mas é o corpo, ainda assim é um corpo, né? Então, na igreja a gente ainda vê muito esse dualismo, né? Dizendo então que o corpo é ruim, a alma é boa, então Deus está fazendo o que está fazendo só pela alma e essa não é bem a forma como nós vemos apresentado aqui. Então,
Um outro aspecto é que a gente encontra que Jesus ele foi designado pelo próprio Pai para um ofício, né? E ele age, ele cumpre esse papel, e ele, na minha opinião, a característica principal de tudo isso é que ele voluntariamente se entregou, né? Jesus ele não foi forçado, Jesus não foi ameaçado, por isso que ele fez o seu sacrifício, mas ele faz isso de forma voluntária, de uma forma que demonstra o amor dele por nós. Tá? Depois, continuando aqui sobre essas afirmações da nossa confissão de fé, nós temos a seção 5 e a 6. Diz assim: o Senhor Jesus, por sua perfeita obediência e pelo sacrifício de si mesmo, sacrifício este que pelo Espírito Eterno ofereceu uma vez a Deus, satisfez plenamente a justiça de seu Pai e adquiriu não só a reconciliação, mas também herança eterna no reino de Deus para aqueles que o Pai lhe deu. Seção 6. Ainda que a obra da redenção não fosse realmente operada por Cristo até após a sua encarnação, contudo, a virtude, a eficácia e benefícios dela foram comunicados aos eleitos em todas as épocas, sucessivamente, desde o princípio do mundo, naquelas e através daquelas promessas, tipos e sacrifícios por meio dos quais ele revelou e significou a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente e o cordeiro morto desde a fundação do mundo, sendo ele o mesmo ontem, hoje e sempre. Essa sessão, então, vai falar a respeito de algumas coisas importantes. Ela diz que Cristo fez satisfação em favor daqueles sobre quem representava, né? Aquilo que nós chamamos na nossa teologia de expiação limitada. Vai chegar um momento em que a gente vai tratar sobre isso. Ele faz isso pela sua obediência e por seu autossacrifício. Então, o fato de Jesus ter obedecido à lei, ter seguido tudo que deveria ser feito, é parte, né, do seu cumprir, do seu pagar o preço pela nossa vida. Né? Em segundo lugar, que Cristo, em estrito rigor, satisfez plenamente todas as exigências da justiça divina sobre aqueles a quem representava. A semana passada a gente falou que Jesus ele é a nossa propiciação, então ele tomou o lugar do sacrifício. Nós falamos que ele nos redimiu, então ele pagou um preço para tomar um escravo de volta. A gente falou sobre ele ser aquele que nos justifica, então sobre ele cai o peso da condição que nós estávamos de réu, e aí então nós somos libertos, né? E ele faz também a amizade entre nós e Deus. Ele é aquele que resolve todas essas coisas. Então, ele, a respeito disso, fez por aqueles que ele representava. Também outro aspecto a destacar é que, assim ele, segundo os termos do pacto eterno, assegurou em favor daqueles a quem representava não só a remissão dos pecados e a propiciação da ira divina, mas também uma herança eterna no reino dos céus. Então, se nós fomos perdoados, nós também teremos a promessa cumprida do lugar, né, de um lugar junto a Jesus eternamente. Né? A gente pode lembrar um pouco disso em João 14, quando Jesus começa a falar ali sobre ele ser a verdade, a vida, o caminho, né? Sobre ele ter a necessidade de ir para que ele preparasse o lugar para aqueles que creem nele. Então, uma série de afirmações em que Jesus fala a respeito disso. Né? Por fim, uma outra afirmação aqui é que, embora essa satisfação perfeita só foi exprimida em sua obediência e sofrimento, né, no momento em que ele encarnou, no momento em que ele ressuscitou, mas durante toda a história as pessoas foram salvas pelo nome de Jesus. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela promessa, né, de Jesus. Então eles criam nesse envio do Messias, e muito do que acontecia ali no Antigo Testamento era simbólico ou apontava, né, como a gente diz, para a pessoa de Jesus. Então Jesus ele salva aqueles que creram nele,
aqueles que estão crendo nele e até aqueles que vão crer, né, ainda. Então, se a gente tem alguém que vai nascer ainda daqui 100 anos, se é que vai durar 100 anos esse mundo, essa pessoa também está salva pelo mesmo sacrifício que Jesus fez. Não é necessário fazer um novo sacrifício ou nada dessa forma. A gente caminha então aqui para a sétima sessão, quando diz que Cristo, na obra da mediação, age em consonância com as suas duas naturezas, fazendo através de cada natureza o que lhe é próprio. Contudo, por razão da unidade de pessoa, aquilo que é próprio da natureza, às vezes, nas Escrituras, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. Então, essa seção, na verdade, ela vai dizer que, na forma como se descreve as ações de Jesus, a gente não tem muito esse esforço na Escritura da teologia, no caso sistemática, de falar, olha, isso é da natureza divina, isso é da natureza humana. Então Jesus ele é uma pessoa só, ele faz todas as coisas dessa forma. Então, por exemplo, quando Jesus multiplica pães, ele faz de uma forma milagrosa. A gente pode atribuir essa forma milagrosa ao aspecto divino. Mas ele faz isso por causa da sua compaixão. Né? A compaixão é um atributo divino, mas ele é comunicado, ele é transmitido ao homem. Então a gente poderia dizer que essa relação entre ser Deus e ser homem, ela sempre se manifesta de uma forma única. Né? Então, quando a gente estuda, né, essa questão das duas naturezas de Cristo, não é para que a gente fique procurando na Escritura e sublinhando ali, olha, agora ele é homem, agora ele é Deus, mas para que a gente entenda que ele tem essa característica própria, né? Jesus ele faz as coisas de uma maneira única. E por fim, a última sessão da nossa confissão de fé, ela diz assim: Cristo, infalível e eficazmente, aplica e comunica a redenção a todos aqueles a quem adquiriu, fazendo intercessão por eles e revelando-lhes na palavra e pela palavra os mistérios da salvação, persuadindo-os eficazmente por meio do seu Espírito a crer e obedecer, governando seus corações por meio da sua palavra e do seu Espírito, subjugando a todos os seus inimigos pelo exercício de seu infinito poder e sabedoria, da maneira e pelos meios mais consoantes com a sua maravilhosa e insondável dispensação. Então, nessa última sessão, nós temos aqui algumas afirmações, né? Que a primeira delas é que de forma infalível, ou seja, não tem como dar errado, né? E totalmente eficaz, ou seja, cumpriu tudo aquilo que era necessário, ele mesmo aplica isso no nosso coração através da palavra, através desse mistério, né, como é chamado aqui, o mistério da salvação, mas esse mistério da salvação é a forma como nós somos alcançados, né? Paulo em Romanos vai falar que a gente crê por ouvir e ouve porque alguém prega. Às vezes a gente lê, também é uma forma de pregação e a gente acaba chegando à fé. Outras vezes é pela amizade que nós construímos e alguém nos apresenta Jesus. Então, o fato é a gente entender que por trás de qualquer pregador, de qualquer livro, de qualquer ação missionária nossa, Deus em Jesus está por trás de tudo isso e faz. É Ele quem está fazendo esse alcance. Né? É importante que a gente diga que a nossa maneira de entender nos garante, por causa de Cristo e por ser eficaz o que Ele fez, que nós não perdemos a salvação, né? Mas isso não é razão para que a gente viva uma vida de qualquer forma, né? Agindo de maneira irresponsável, pelo contrário. Né? Se eu sou um salvo, se eu sou alguém que entendeu esse aspecto da graça e da misericórdia de Deus, eu sou pelo contrário, eu sou alguém muito centrado em satisfazer ou em agir em conformidade com aquilo que Deus está dizendo. Né? A gente pode até afirmar que se a pessoa se diz cristã, mas ela vive de uma forma irresponsável, consciente disso, ela talvez não seja
cristã, né? Isso não há muito problema em dizer. Bom, então é assim que a nossa confissão de fé aborda a pessoa de Jesus. Eu vou colocar aqui no nosso grupo o arquivo da confissão de fé. Ele é público, ele é disponível, então você pode ler. Ali a gente tem uma sistematização, como eu já disse, né, dos pontos principais. E o interessante é a gente observar que a confissão de fé, ela traz a pessoa de Jesus como esse mediador, né? E em ser mediador, Jesus ele resume todas as suas funções, a pessoa que é, o porquê que teve que ser assim, né? Por que Jesus tem que nascer de uma mulher, né? Por que Jesus simplesmente não apareceu aqui? Todas essas afirmações elas são necessárias para que a gente entenda como Jesus ele assume o papel humano, ele cumpre esse papel e ele assim vai concluir, né, o que é necessário ser feito para o nosso benefício e para a nossa salvação. Então, você vai ter aí o arquivo para ler também, para você estudar, ali tem referências bíblicas e dessa forma a gente vai crescendo no conhecimento e na graça de Deus. Então, como eu disse no início, esse é o nosso último encontro com relação à cristologia. Na semana que vem a gente começa um novo tema e a gente segue então crescendo na graça do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.